alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema da nossa aula é um tema extremamente importante, tá? Eu achei muito viável, né, tá acrescentando esse tema também na nossa ementa, principalmente por vocês estarem formando e ser um tema que vamos estar lidando diretamente todo dia, toda hora, todo momento na enfermagem, tá? É uma aula que eu preciso de uma atenção muito grande de vocês, tá bom, gente? Então, a aula de hoje é administração, né? Vias de administração de medicamentos. Quando, gente, o médico ele for fazer a escolha da via de administração de medicamento, ele vai ter que realizar uma avaliação prévia daquele paciente, né? Esse paciente está tendo vômito, está tendo diarreia constante, nossa, então se eu der, né, se eu administrar para ele um antibiótico via oral, por exemplo, ele está com vômito intenso, pode ser que esse efeito seja reduzido, né? Então ele pensa, então vou passar intramuscular ou endovenosa, né? Esse paciente ele tá com acesso periférico extremamente difícil, é um paciente muito difícil de acesso periférico, aí não tá apresentando náusea, não tá apresentando diarreia, não tá apresentando vômito, então é uma escolha, por exemplo, o trato gastrointestinal, tá bom, gente? Então, antes de estar realizando a escolha, né, dessa via de administração do medicamento, o médico vai estar realizando a avaliação desse paciente e além de estar observando quais vias aqueles medicamentos pode ser administrado, tá? Porque tem um medicamento, gente, que tem ele intramuscular, tem ele intravenoso, tem ele via oral. Porém, tem alguns medicamentos, por exemplo, que pode ser apenas intramuscular, tá? Ou apenas endovenoso, ou apenas via oral, tá bom? Então, também tem que olhar a avaliação do paciente e olhar também as vias disponíveis que aquele medicamento pode ser administrado, tá, gente? Tem laboratórios que fabricam esse medicamento, por exemplo, só na via endovenosa. Então, também é importante eu olhar qual laboratório que lá no meu hospital eu tenho a medicação, né? Aquela medicação ela é de qual laboratório? Desse laboratório eu tenho outras vias? Eu tenho outras escolhas de via, né? Não, esse laboratório infelizmente é só endovenosa mesmo. Tá? Então tem que olhar onde, gente? No frasco. Então, no frasco da medicação sempre vem escrito, tá? A via, tudo certinho. É importante a gente manter esse olhar, tá, gente, quanto a isso. Então, gente, a via de administração, né, do meu medicamento, ela é o que, gente? O que que é isso? É a maneira como o medicamento vai o quê? Penetrar, como aquele medicamento vai entrar no organismo daquele paciente, tá? Qual será a sua porta de entrada, tá bom, gente? Podemos administrar o quê? Via oral, via retal, endovenosa, tópico, então uma ampla via de administração de medicamentos aí, tá bom? Então, gente, para conhecer mais um pouco, né, das vias de administração, temos que dividi-la em via enteral e via parenteral. O que que é uma via enteral, gente? Enteral é um nome, né, que vem do grego, que significa intestino. Então, quando eu falar uma via enteral, é quando eu tenho o meu trato gastrointestinal, quando esse medicamento será absorvido pelo meu trato gastrointestinal. Então, é o que, gente? Via oral, via sublingual, né? A via retal também, tá? Então lembra, quando eu falo enteral, enteral vem de intestino, tá? É quando o meu trato gastrointestinal vai realizar a absorção daquela medicação, tá bom, gente? E quando eu falo parenteral, parenteral é uma das vias mais utilizadas dentro de quê, gente? Do hospital. Então, parenteral, gente, são as vias o quê? Intravenosas, né? São as vias subcutâneas, são as vias respiratórias, isso tudo enquadra como parenteral. Então, uma via endovenosa, uma via intramuscular, né, uma injeção no glúteo é parenteral, uma via subcutânea, aplicação de insulina, por exemplo, também é uma via parenteral, tá bom, gente? As vias parenterais, gente, é um tipo de via, né,
que é indicada para administração de medicamentos em pacientes inconscientes, né? Em pacientes com distúrbio gastrointestinal, quando o meu trato gastrointestinal ele não está conseguindo realizar aquela absorção. Por exemplo, paciente que está com uma hemorragia de trato gastrointestinal, paciente que está com náusea, vômito, né? Diarreia intensa, tá? Então, a escolha é a via parenteral. Pacientes também, gente, que têm dificuldade de engolir, tá? Então, o paciente que está com dificuldade de engolir, ele também muitas vezes será transferido para a administração das medicações parenterais, tá? A não ser, gente, quando ele está com a sonda nasoentérica, tá? Quando esse meu paciente está com a sonda nasoentérica, que o único problema dele é a dificuldade de deglutir, por exemplo, um Alzheimer avançado, a gente pode estar administrando esse comprimido por sonda, né? Então, a gente macera esse comprimido, tá? Coloca um pouquinho de água filtrada, introduz na sonda e após lavar a sonda com 20 a 30 ml de água filtrada, tá? É importante, gente, ressaltar que não é indicado a maceração dos comprimidos, tá bom, gente? Não é indicado. Sempre que possível, tem que administrar ele o que? No formato que ele veio, para realizar, para evitar o que? Romper as estruturas daquele comprimido, tá bom? Porém, no paciente, por exemplo, que usa sonda, não tem jeito de estar introduzindo essa medicação inteira, tá? Sempre que for, gente, macerar uma medicação, é importante macerar uma medicação por vez. Eu não posso juntar, vamos supor que eu tô no hospital, o paciente tem 10 medicações que vai ser administrado nele agora, né? Que ele vai ingerir agora. Ele tem omeprazol, ele tem ciprofloxacino, um antibiótico, ele tem Flasil, ele tem várias coisas. Eu não posso inserir tudo ali e quebrar, tá? Porque eu não posso juntar essas medicações. Tem que ser macerado uma medicação por vez, tá? Para evitar essa quebra dessa estrutura, tá bom, gente? As vias parenterais, elas também, né, são indicadas principalmente quando eu quero que um efeito mais rápido, uma ação, né, uma ação mais rápida daquela droga, tá bom, gente? Administração intramuscular, gente. Administração intramuscular. Já fala intramuscular, ou seja, é quando eu vou administrar aquele medicamento que diretamente no músculo, tá? Em graus variados de profundidades, né? Então, quando eu falar intramuscular, eu vou lembrar que eu vou administrar a minha medicação o quê? Dentro do músculo, tá bom? É usada, né, gente, para estar administrando suspensões, soluções oleosas, tá? Garantindo a sua absorção a longo prazo, tá bom, gente? Então, a intramuscular, ela também é uma via mais lenta comparada com a via endovenosa. Temos uma tabela, tá, de qual volume que pode ser administrado em cada músculo, tá? Então, o meu músculo deltoide não vai ser a mesma quantidade que eu vou poder administrar nele, tá? A mesma que eu vou poder administrar no glúteo, tá, gente? Vai ser uma dose para cada musculatura. As musculaturas são o quê? Diferentes, tá bom, gente? É importante também avaliar, né, gente, que esse volume vai depender de quê? Da massa muscular daquele cliente, daquele paciente, né? Quanto menos a dose aplicada, menor o risco de possíveis complicações. Então, se eu pegar, por exemplo, um adulto, né, uma senhora que tem que administrar uma medicação no glúteo, porém ela tem uma massa muscular muito reduzida, é uma paciente caquética, muito magra, eu não vou poder administrar um volume muito grande naquela musculatura. A maioria das vezes, eu vou ter que fracionar nessa medicação, né, se for 5 ml, eu vou ter que fracionar 2 ml em um e 2 ml em outro. Então, não podemos olhar simplesmente a tabela, não, o glúteo pode 4 ml, e todo o glúteo eu administrar 4 ml. Tem que ter o quê? Um olhar clínico, um senso crítico antes de estar administrando, né? Avaliar aquela musculatura, tá bom? Então, eu coloquei, meninos, aí na apostila a foto de cada músculo, tá? Para vocês conseguirem visualizar, para ficar mais fácil o entendimento. Então, de primeira escolha, principalmente em crianças menores de 2 anos, né? Temos quem? O vasto lateral da coxa, tá? Então, de primeira escolha,
para crianças menores que 2 anos, gente, não é o glúteo, é o vasto lateral da coxa, tá bom? Qual que é a quantidade máxima que esse glúteo suporta, né? Que esse glúteo, gente, desculpa, que esse vasto lateral da coxa suporta, né? No máximo 3 ml. O glúteo, né? O glúteo, temos o ventro glúteo e o dorso glúteo, né? A quantidade máxima aceitável na administração desses medicamentos são até 4 ml, tá bom? O deltoide, tá, gente? O deltoide é a musculatura que é pouco indicada, tá? Sempre que possível deve evitar, tá? O deltoide utiliza muito em alguns tipos de vacina. O deltoide não pode, gente, administrar soluções, por exemplo, irritantes, né? Soluções liofilizadas, soluções oleosas, deve evitar administrar no deltoide, tá bom? E ele suporta apenas 2 ml. Meninos, esses valores, eles alteram de acordo com cada autor, tá? Então, tem autores que reduzem e tem autores que o que aumentam um pouco esses valores. Então, a nossa aula de hoje, eu preciso que vocês foca nesses valores aqui, tá? Caso alguém encontre um outro valor de algum outro autor, pode estar me perguntando que realmente tem essa mudança de valores. Então, vamos lá. Vasto lateral da coxa. Quando eu falo no meu vasto lateral, gente, coxa, tá? Quando eu falo no meu vasto lateral da coxa, eu tenho que lembrar o quê? Que é o mais indicado para crianças, tá? Então, o vasto lateral da coxa é o mais indicado para crianças, tá bom, gente? Menores de 2 anos, tá? Região glútea, eu posso administrar medicações, o que? Intramuscular profunda, né? Eu posso administrar medicações liofilizadas, medicações, o que? Oleosas, tá bom? Que ele suporta e ele aguenta ter no máximo o que? 4 ml, tá? O deltoide é a musculatura menos indicada, tá, gente? Lembrando que o deltoide, ele suporta uma quantidade mais reduzida, deve-se evitar essas medicações oleosas, essas medicações muito irritantes, tá? Ele é no máximo até 2 ml. A via endovenosa, gente, é a via que tem a biodisponibilidade desse medicamento, né, maior, né, ele consegue ter uma eficácia muito grande, ele não tem tanta perda, tá? E é a via onde ocorre o que? O efeito mais rápido. Então, quando eu falo via endovenosa, o meu efeito é mais rápido, tá bom? Do que as outras vias. Eu tenho que uma absorção muito rápida. É uma via que suporta o que? Uma quantidade alta, tá bom? Então, quando eu falo endovenosa, eu posso administrar desde uma medicação única, uma dose única, por exemplo, eu vou administrar uma dipirona com 10 ml de água biodestilada, como eu também posso fazer o que, gente? A hidratação desse paciente, eu posso administrar 500 ml de soro, 1000 ml de soro, eu vou fazer reposição sanguínea, eu posso fazer até mesmo reposição de hemocomponentes, hemácias, plaquetas, entre outros, tá? Então, endovenosa, ela aceita um grande volume, tá? Então, desde medicações simples, né, até grandes volumes, até hemocomponentes. E lembrando que é a via mais rápida, tá? Onde também permanece uma biodisponibilidade maior, tá bom, gente? A endovenosa é a via que mais utilizamos em caso de emergência, tá? Em caso de emergência, então, é a via mais indicada, lembrando, se o meu paciente não tiver, por exemplo, ele tiver um paciente de difícil acesso médico, ele pode pegar também um acesso venoso central, tá? Que já é apenas o médico que pode realizar, mas também é uma via endovenosa, né? Pode ser funcionado que a jugular, né? Externa. Então, tem uma ampla quantidade de acessos, tá? Não é recomendado, gente, muito pegar acesso em membros inferiores, tá? Por causa do risco aumentado de trombose. Então, esse acesso em membros inferiores deve ser um acesso bem reduzido, né? Se possível, nunca pegar, tá? Sempre dá preferência para os membros superiores, tá? Tem alguns hospitais, gente, eu já até frequentei um, que não aceita que faça essas punções em membros inferiores, tá bom, gente? A maioria não aceita por causa desse risco de trombose, então a gente tem que pensar em risco e benefício, tá? Muitas vezes, quando o paciente não tem esses acessos, o médico acaba realizando um acesso central.
Então, temos uma ampla, né, quantidade de veias que pode ser puncionada. Eu coloquei aqui uma foto para vocês, né, onde mostra a veia basílica, cefálica, metacarpiana, né, dorsal, entre outras. Lembrando, gente, sempre a gente começa a puncionar o quê? Das extremidades. Por quê, gente? Porque as minhas veias dos meus membros superiores, das minhas partes distais, são veias melhores, mais calibrosas, tá bom? Então, eu não posso começar a puncionar por ela, a não ser que o paciente ele foi lá simplesmente para tomar um Buscopan e ele vai embora. Aí tudo bem. Agora não, é um paciente que está internado, é um paciente que vai ficar 15 dias, um mês no hospital, então vamos tentar funcionar o quê? Começa das mãos, né? E vamos subindo, né? Porque temos que preservar as melhores veias desse paciente. Esse paciente ele vai enfraquecer, tá? Esse paciente com várias punções acaba ficando difícil, né? Paciente quando grau de desidratação elevado também, idosos, já é uma punção mais complicada. Coloquei uma foto para vocês, tá bom, gente, das veias, né, das veias da parte dos membros superiores, da parte dorsal da mão e também uma foto aqui da região cefálica. Então essas punções, gente, na região que cefálica, né, região da cabeça, ela utiliza com frequência em quem? Em pediatria, em neonatologia, né? Quando não há possibilidade de quê? De punções em membros superiores, tá, gente? Então, quando eu falar de uma punção a nível de cabeça, eu tenho que pensar o quê, gente? A nível de cabeça, eu tenho que pensar que é mais restrito, né? É uma via mais restrita, que permanece a maioria das vezes aonde, gente? Em pediatria, em neonatologia. A via subcutânea, né, gente, ou também chamada de hipodérmica, né? Os medicamentos são administrados o quê? Logo abaixo da pele, né? No tecido o quê? Subcutâneo. Esta via subcutânea, gente, a administração de medicamentos nela, ela é o quê? Lenta, tá? Então eu não administro um medicamento agora e ele tem um efeito imediato. É uma via de administração lenta, tá? Através de quem? Através dos capilares, né? De forma contínua e segura, tá? Usada, gente, para administrar o quê? Então, a maioria, né, das vacinas, né, utilizamos a via subcutânea, tá? Anticoagulantes, liquemine, clexane, heparina, né? Utilizamos a via subcutânea, tá? O volume não deve exceder a 1 ml. Uma pessoa que utiliza essa via constantemente, gente, qual que é? O volume, uma pessoa, pessoas diabéticas, tá? Então, pessoas diabéticas, a gente utiliza essa via constantemente, tá? Essa via de administração, né? Ela é utilizada o quê? Constantemente. O volume, ele não deve exceder a 1 ml. Qual que será a agulha que eu vou utilizar? Eu posso utilizar, se for para utilizar a agulha em 45 graus, né, gente? Eu posso administrar com a agulha 25 por 7. Porém, se eu for administrar algo que 90 graus, tem que ser a agulha 13 por 4,5, tá? Lembrando aí, voltando um pouquinho, intramuscular, a mais utilizada é 25 por 7 e 25 por 8, tá, gente? A 25 por 8 costuma ser administrada em pacientes obesos, medicações de difícil obstrução, de fácil obstrução, né? Como, por exemplo, a bezetacil, utiliza muito essa agulha 25 por 8, tá bom? Uma coisa importante de ser relatado é que as vias subcutâneas, como a maioria das vezes é de uso contínuo, por exemplo, o paciente diabético, tem que ser feito o quê? Um revezamento do local. Então, eu não posso administrar somente, né, naquele local todo dia, porque eu tenho uma lipodistrofia. Aquele tecido, ele começa a ter uma atrofia, ele começa a parar de quê? De fazer aquela absorção da maneira adequada, tá? Então, tem que ter o revezamento. Tem uma ampla quantidade de locais que podemos administrar a vias subcutânea, que eu também coloquei para vocês uma imagem, né? Então, quando eu for realizar na região do abdômen, eu tenho que pensar que eu tenho que dar uma distância da minha cicatriz umbilical tá em média de 4 dedos, tá, gente? 4 dedos em média, vai depender também
da estatura daquele paciente, tá? Coxas, eu tenho a região frontal, lateral, superior da coxa, eu tenho uma ampla quantidade. Então, o que não falta no paciente é local para administrar o quê? As medicações subcutâneas. Lembrando, tem que ser feito o quê? O revezamento, tá? Se eu administrei na região abdominal, a próxima eu vou realizar na coxa, a próxima eu vou realizar no membros superiores. Eu tenho que pensar na lipodistrofia. A musculatura, ela começa a ficar com vários nódulos naquela região. Quando a gente faz assim, ó, a gente consegue palpar esse nódulo relativo que é a lipodistrofia. Essa via, gente, ela não deve ser utilizada, né, para pacientes que têm uma doença vascular oclusiva, pacientes que têm má perfusão tecidual, tá? Pois o quê? Pois a circulação periférica reduzida, ela vai o quê? Retardar essa absorção, tá? Daquela medicação. Muitas vezes, o paciente, por exemplo, ele começa a ter uma hiperglicemia, porém eu estou administrando a insulina conforme prescrito e nada abaixa. Um dos motivos pode ser isso, ele está com uma dificuldade de absorver, esse paciente está com uma má perfusão, tá? Os locais de administração nessas vias devem ser o quê? Alternados, com rigor, tá bom, gente? Então, sempre vamos lembrar, pacientes com má perfusão, pacientes com doenças oclusivas, deve-se evitar essa questão de estar administrando pela via subcutânea, tá? Por causa do retardo do efeito da medicação. A via intradérmica, gente, é uma via muito pouco utilizada, né? Essa medicação, ela é muito utilizada quando eu vou fazer teste de PPD, testes alérgicos, tá? E também quando eu vou administrar BCG, tá? Lembrando que não é qualquer pessoa que pode administrar BCG, essa pessoa tem que ter um curso fornecido pelo Ministério da Saúde, tá? Orientando como realizar essa administração desse medicamento, tá, gente? Esses medicamentos nessa via intradérmica é administrada onde? Na derme, tá? É uma via muito restrita, conforme eu já falei para vocês. É administrada pequenos volumes de 0,1, tá bom, gente? A 0,5, né? Até meio ml. Usada muito para os testes de sensibilidade, testes de PPD e administração da vacina BCG. Os locais de administração, né, gente? Quando eu vou fazer um teste de PPD, mais utilizada é a face interna do antebraço, tá? É também utilizada. Agora, quando eu vou administrar a BCG, a vacina, né, que traz aquela prevenção específica para tuberculose, é um uso mundial. A aplicação deve ser o quê, gente? No nível da inserção inferior do músculo deltoide, tá? Sendo padronizada no meu braço direito, tá bom, gente? A nossa aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Vou estar enviando a apostila para vocês, as vias tópicas, as vias oculares, as vias retais. Vamos estar estudando na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A apostila eu deixei com bastante imagem para vocês conseguirem focar, conseguirem identificar, né, o que foi dito na videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Podem me chamar sempre.